Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus hoje para mim e para você, ela está aqui no livro de Lucas, no capítulo 13. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 5, onde a Bíblia vai nos dizer: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com o sacrifício que realizavam. Jesus, porém, respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu a torre sobre eles, a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amados, eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra. Há um conceito humano a qual o homem julga, meus amados, que um é mais errado do que o outro, que aquilo que ele está fazendo é certo e aquilo que o outro está fazendo é errado. E dentro desse conceito humano que Jesus Cristo aqui, meus amados, veio trazer uma revelação maravilhosa. Todos precisamos dele, da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Romanos 3, no versículo 12, que todos pecaram, não há um justo sequer, todos se desviaram. Romanos 3, 12, Romanos 3, 23, 24. Todos nós precisamos de um Salvador. Muitos colocam em seu coração: eu pago as minhas contas em dia, eu faço bem, eu sou uma pessoa boa, se eu morrer eu vou para o céu. E aquele outro que mata, que rouba, que faz coisas erradas, se morrer vai para o inferno. Esse é o conceito humano. Mas perante aos olhos de Deus, meus amados, todos são pecadores, todos precisam de um Salvador, todos precisam de Jesus. Por isso Jesus Cristo vai dizer ali em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só há um caminho para nós acessarmos o céu, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos reconhecer que somos falhos e pecadores, entregar a nossa vida a Jesus. Quando você faz isso, Ele leva a sua culpa e traz a justiça dele sobre você. Ele já levou ali, meus amados, na cruz ali, todas as nossas enfermidades. E quando você recebe Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, você está recebendo a justiça que vem dele, o presente de Deus. Como o apóstolo Paulo diz ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela é um presente que Deus dá e cabe àquele que ouve falar de Jesus receber esse presente. Quando você ergue a sua mão para cima e recebe o seu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você está aceitando esse presente. Você está entrando pelo caminho. Você está passando pela porta. Ali em João no capítulo 10, Jesus diz que Ele é a porta. Meus amados, Jesus Cristo é a porta para a eternidade. Quando nós recebemos Ele como único Senhor e Salvador, nós recebemos a justiça que vem dEle e aí nós somos justificados diante do Senhor. A Bíblia diz, Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você recebe o seu Jesus como único Senhor e Salvador, Deus lança todos os seus pecados ali no mar do esquecimento. Você é perdoado, você é justificado. Por isso o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. E aqui Jesus estava falando porque havia um conceito judaico que quando uma coisa acontecia com a outra pessoa, uma fatalidade, era porque essas pessoas eram mais pecadores que as outras. Jesus está explicando de maneira nenhuma. Ele está dizendo: qualquer que partir dessa terra sem crer nele, sem receber ele como único Senhor e Salvador, vai perecer. Por isso, Jesus Cristo aqui está ensinando essa palavra e ele está dizendo:
no versículo 3 ali, ó. Diga-vos, no entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Qualquer pessoa que não se arrepender vai perecer. Tanto é que ele começou a pregar ali em Mateus 4,17. Arrependei-vos que é chegado a vocês o reino de Deus. Arrependimento é mudança de mentalidade. Jesus diz, pare de pensar da maneira errada e comece a pensar da maneira certa. Arrepender, meus amados, é renunciar à sua sabedoria e receber a sabedoria de Deus. É aceitar a verdade que vem de Deus. Não é firmar nas suas próprias justiça. A Bíblia nos diz ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo do 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai dizer, o povo judeu é um povo que tem zelo por Deus, mas o zelo deles não baseia no conhecimento verdadeiro, porque procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Não adianta você ter boa intenção, você querer agradar a Deus se você não receber a justiça que vem dele. Entenda, a Bíblia diz ali, meus amados, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que você agrada o nosso Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, você realiza a obra de Deus. Como perguntaram para Jesus ali em João 6:28, o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus? E Jesus vai dizer, creia naquele que ele enviou. Jesus está dizendo, creia em mim e você vai fazer a obra de Deus. É pela fé, não é por nossas obras. Porque por nossas obras, meus amados, todos nós seremos reprovados diante do Senhor. Nós precisamos receber a justiça que vem de Deus. 2 Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feito a justiça de Deus. Você é feito a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justificado em Cristo Jesus. Por isso Jesus diz ali em Isaías 53, no versículo 4 e 5, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Eu e você, nós fomos justificados nele. Ele foi para a cruz ali, levou o meu e os seus pecados e agora, pela fé no nome dele, nós recebemos a justiça que vem dele, que é um presente que Deus nos dá. Por isso ele vai finalizar aqui, ó, em Lucas 13, no versículo 5, ó, eu digo que contudo, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Meus amados, não tem como entrar no reino de Deus sem arrependimento. João Batista, quando começou a pregar, ele pregou sobre o arrependimento. E Jesus Cristo, meus amados, abriu a boca ali em Mateus 4,17, a primeira palavra que saiu da boca dele é arrependei-vos, que é chegado a vós o reino. Para você entrar no reino precisa de arrependimento, mudança de mentalidade. Você precisa se render à sabedoria de Deus, você precisa se humilhar diante do Senhor e reconhecer que você é falho e pecador e você precisa dele, que ele é santo, ele é maravilhoso, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus que vai estender as mãos para todos aqueles que clamam por socorro. Ali no Salmos 32, Davi vai falar ali que no momento que ele escondia o pecado, ele estava sucumbindo, até os ossos do corpo dele estavam doendo, mas quando ele reconheceu que ele era falho e clamou pelo Senhor, ele recebeu a justiça, ele recebeu o refrigério, ele recebeu o alívio. E Davi, ele vai declarar nos Salmos ali, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui a culpa. E o Senhor não atribui a culpa àquele que recebe o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não recebeu o Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida a Ele de todo o coração e você vai ser perdoado, você vai receber a justiça que vem de Deus, você vai receber o presente da salvação. Você recebe pela fé, crendo em Jesus, entendendo que não há capacidade humana em você que possa levar você até a presença de Deus. Jesus Cristo, meus amados, se manifestou para pagar pelos nossos pecados. Por isso ele mesmo declarou que ele é o caminho. Não existe outro caminho. Ninguém vai chegar ao céu por suas próprias obras. A fé sem obra, ela é morta. E Tiago diz isso para mim e para você. E a fé, meus amados, sem obra ela é morta, porque nós só podemos dar boas obras através do Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo, meus amados, as obras do Espírito elas vão se manifestar em sua vida. Gálatas ali 5:22 vai falar dos frutos do Espírito. Você só pode
ali dar esses frutos, o Espírito Santo estiver dentro de você, se você for regenerado, se você tornar uma nova criação, isso é possível pela fé, crendo em Jesus Cristo, recebendo Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Então medite nessa palavra. Todos precisam de Jesus. Meus amados, não importa o que aconteça com a pessoa, independente da catástrofe que vier sobre as pessoas, qualquer pessoa que partir daqui sem receber o seu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, vai estar eternamente separado dele. O único caminho é Cristo. É isso que Jesus está ensinando aqui nessa passagem. Para você ir ao céu, você precisa dele. Todos vão perecer se não se arrependerem, se não entenderem que são falho e pecador e precisam de um Salvador. Por isso, em Atos, no capítulo 4, do 10 ao 12, diz que só há um Salvador e esse Salvador é Jesus Cristo. Quando você crê nele, ele salva você, ele justifica você, ele limpa você de todo o pecado. Eu quero estar orando por você que ouviu essa palavra. Pai, eu oro por todos os ouvintes, que eles sejam renovados, fortalecidos em Ti, na Tua graça e na força do Teu poder. Eu oro, Pai, para que o Senhor manifeste as Tuas maravilhas, que haja nesse momento cura, libertação, renovo, Pai, que haja entrega, que haja, Senhor, Pai, que da manifestação da Sua graça e do Seu favor, Pai. Senhor, que todos venham se arrepender e crer em Ti, porque, ó Pai querido, Senhor, a verdadeira obra é crer em Jesus Cristo, não é a obra feita por nossas próprias mãos, mas nós podemos produzir boas obras porque nós somos perdoados em Cristo e o Senhor nos deu o Espírito Santo. Por isso nós damos toda a honra, toda a glória e toda a graça a Ti, porque a salvação é um presente Teu. Nós entendemos e recebemos esse presente pela fé. Amém. Receba essa palavra aí na tua vida, em nome de Jesus.